porque isso é feito, a membrana vai ter um papel muito importante nisso. A natureza bioquímica estrutural das membranas, isso aí vocês já devem saber bem, eu imagino, pelo menos alguns de vocês. O transporte de íons, solutos polares e apolares, os carreadores, canais de bombas, canais e bombas, transporte ativo e passivo. Então, esses são os tópicos, esses 5 tópicos que a gente vai conversar hoje. Aqui, alguns componentes das membranas celulares. Na aula passada, tiveram alguns alunos que já comentaram algumas coisas sobre isso. E aqui nessa figura, já dá para ver alguma coisa sobre essa estrutura, sobre os componentes da membrana. O que vocês conseguem ver nessa figura aí? Descrevam essa figura. Se eu colocar essa figura lá na foto e pedir na prova e pedir para descrever. E aí? Caroline? Nilo? Oi, bom dia, professor. Isso aí que é a membrana, é uma bicamada, né? Uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica, né? Onde que você está vendo que ela aqui é uma bicamada? Aí na cabecinha aí, em verde, né? É a parte hidrofílica, né? E o meio é a parte hidrofílica. Hidrofóbica, no meio aqui o roxinho. Isso. E aonde que você está vendo que é uma bicamada? É porque são duas aí, né? Duas. Aí na figura dá pra gente ver que é uma voltada para a parte externa da célula e outra voltada para a parte interna. Isso. Por isso que é uma bicamada. Quem mais para complementar aí o que o Nilo falou? Vamos, gente. Senão a gente não almoça hoje. Tem que chamar alguns aqui, ver se tem gente aqui, ó. Clara. E aí, Clara? O que eu posso dizer, assim, além do que o Nilo disse, é que também tem a presença das proteínas, né, ali do lado. Aonde? Aqui, né? Isso. Isso, olha. Então, a Clara já colocou uma informação importante aqui. Presença de proteínas aqui na membrana. O que mais, Clara? Detalhado a composição aí desse... Eu esqueci o nome desse negocinho que tem as duas perninhas. Aqui? Duas perninhas, é. Olha aqui. Os ácidos graxos. Isso. O que mais vocês conseguem ver? Olha, por que que essa parte aqui, né, ela é hidrofóbica, aqui os ácidos graxos. Olha aqui, ó. O que que vocês conseguem ver aqui? Tainá? E aí, Tainá? Tainá tá aí ou já não? Professor, pode repetir, por favor, que eu não vi a setinha. O que que tem esse ácido graxo aqui que torna ele hidrofóbico? Diferente dessa parte aqui, que é hidrofílica, que o Nilo tinha comentado. Ó, essa parte é hidrofílica, essa parte é hidrofóbica. O que que tem de diferente para um ser hidrofílico e a outra hidrofóbica? Não tenho certeza, eu chutaria as pontes de hidrogênio, alguma coisa assim. Não. O que mais? Larissa? Eu acho, não tenho certeza. Meu Deus, que vergonha. Eu acho que seria a presença do CO2? Presença de CO2? Não. Polaridade? Isso, polaridade. Quem que falou? Leonardo.
Por que que um é polar e o outro não tem polos? Um é apolar, o outro é polar. Por que que você está falando isso? Bom, que tem afinidade com a água, né? Tem que ser polar, né? Uhum, isso, A que não tem afinidade com a água, apolar. isso. E como é que você consegue ver aqui que um é apolar, essa parte é apolar e essa parte é polar? O que que dá, como que dá para saber aqui? Mateus? Mateus já vai levar falta, Mateus? A parte polar tem hidroxila, né, professor? Isso, a parte polar, percebam aqui, né? Como que é a parte polar tem nitrogênios, tem oxigênio, tudo isso vai dar polaridade. Vocês têm que lembrar lá da química lá, né? O elétron fica mais numa região do que em outra região e aí causa polaridade. Aqui, ó, uma cadeia de carbono, olha só, uma cadeia de carbono, uma cadeia de carbono, por isso que não tem polos aqui, né? Ele é apolar. Então, essa é uma característica importante, então, da membrana que vocês já falaram aqui, ó. Ela tem proteínas embebidas, ela tem uma parte polar e uma parte apolar, né? Uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Vamos chegar no horário aí, gente. Então, essas já são características importantes. E aqui, mais especificamente, né, como que é essa parte polar, né? Tem uma colina, tem um fosfato, olha, dá para vocês verem aqui, uma parte com glicerol. E aqui os ácidos graxos. Continuando, então. Então, além de algumas proteínas que tem na membrana, que foi... Quem que falou a respeito das proteínas na membrana? Fui Qual eu, foi? Clara. Clara. A Clara tinha comentado das proteínas, além de diversas proteínas, tem umas outras proteínas que são as proteínas transmembranas, as proteínas transportadoras, né? Elas aqui são chamadas de transmembranas porque, olha, percebam, ela atravessa a membrana, tá vendo? Essas proteínas. E aí vão ter diversos tipos de proteínas. Quais são esses tipos de proteínas que vocês conseguem ver aqui nessa figura? Está escrito aqui. Daniele. Posso responder? Por favor. Quem quiser responder, pode responder. Não precisa ser só a pessoa que eu falei o nome, não. Transportadora. Isso. O que mais? Quais são as proteínas? Destrutora. Isso. O que mais? Ó, então, tem proteínas do tipo que vão fazer o transporte, vão ter proteínas receptoras, vão ter outras proteínas enzimáticas, vão ter outras proteínas aqui de ancoração. Então, vão ter diversos tipos de proteínas lá na membrana. O que nós vamos falar mais hoje aqui são essas proteínas aqui do tipo transportador. Essas proteínas receptoras aqui, mais para frente em outras aulas, nós vamos falar. Não quando a gente estiver falando de membrana, mas nós vamos falar, e ela tem muita importância também, a proteína do tipo receptora. O que mais que vocês conseguem ver aqui nessa figura? Aminoácidos, íons, Isso, glucose. isso. E percebam que tem os transportadores que permitem a entrada de aminoácido, ou de íons, ou que seja, e tem proteínas que exportam, né? Então, a célula precisa ter esse controle do que entra e do que sai. Então, vão ter proteínas específicas para isso.
para que entre alguma molécula, algum composto, e vão ter outras proteínas específicas para que saia o composto da célula. Isso aqui é a base de tudo que nós vamos ver, né? Porque os nutrientes precisam entrar dentro da célula, precisam sair de dentro da célula, precisa de ir de um lugar para outro, lá da raiz para a folha, da semente para não sei aonde. Tudo isso envolve o quê? O transporte entre células, né? E para transportar entre células, precisa passar pela membrana. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Nessa figura? Acho que não, professor. Continuando, então. As plantas, elas precisam, então, pegar esses nutrientes que muitas vezes estão lá no solo, né? Na solução do solo, e colocar esses nutrientes para dentro da célula, passando pela membrana. É o que essa foto aqui tenta mostrar, né? Aqui o nitrogênio, o potássio, o fósforo precisam entrar. As algas, elas funcionam também de maneira semelhante, né? As algas fotossintéticas lá, né? As algas também podem fazer fotossíntese e etc. E elas funcionam também de maneira semelhante. Mas nós vamos focar mais aqui nesse tipo de planta, né? Em vez de algas, briófitas e etc. Aqui, nessa outra figura aqui, o que vocês conseguem ver nessa figura aqui? Essa figura já tem bastante coisa, né? Após o carregamento do nutriente que a gente fala, né, após a planta conseguir pegar esse nutriente, ela precisa assimilar esse nutriente, transportar esse nutriente, e tudo isso passa por onde? Pela membrana. Isso, passa pela membrana, vai passando de célula a célula, muitas vezes, passa pela membrana. Aqui é só um exemplo, né? Então, aqui, ó, a entrada de fósforo, ela vai aqui pelos pelos radiculares, né? A entrada do fósforo, tem que passar pela membrana e etc. Vão ter associações que a raiz pode fazer, simbioses, né? Com lá, vocês já viram lá a rizosfera, faz uma associação com outros organismos, que ajuda a colocar nitrogênio no solo, não tem um negócio assim? Qual é o tipo de planta que faz essas associações para fixação de nitrogênio? Tainá? Eu só sei o nome da estrutura, que são rizomas. Isso. E quais são essas plantas? Acho que é micorriza. Leguminosas? Leguminosas, isso. São as leguminosas que fazem esse tipo de associação. Então, beleza. Então, o fósforo entrou aqui pelo pelo radicular e etc. Aí vão ter aqui, ó, os transportadores. Para quê? Para que ela entre para dentro da célula e depois, entrando dentro da célula, muitas vezes esses nutrientes ou compostos precisam ir para um lugar específico dentro da célula, para uma organela. Precisa ir lá para o cloroplasto, precisa ir para a mitocôndria, precisa ir para o vacúolo, ou sair do vacúolo e ir para o citoplasma, e assim, etc. Né? Então, vão ter transportadores só na membrana plasmática aqui, só no tonoplasto, ou vão ter transportadores em outras organelas também? O que vocês acham? O que mostra aqui? Entenderam minha pergunta? Vamos, gente. Senão o almoço não sai hoje. Laura? E aí, Laura? O que você acha? Laura tá aí ou já vai levar falta? Oi, professor. Eu acho que em outras também. Em outras o quê? Organelas, né? Isso.
Nas organelas também terão os transportadores. É o que tenta mostrar aqui, ó. Aqui é a célula, aqui uma organela, pode ser um vacúolo, pode ser um cloroplasto, pode ser uma mitocôndria, também vão ter transportadores ali, também vão ter bombas ali. Certo, gente? Isso é muito importante a gente entender bem isso para quando, principalmente aí quem faz agronomia, quando você for fazer uma adubação, isso interfere. A base teórica para a gente poder fazer uma adubação vem daí, por exemplo. A quantidade que você vai jogar de nutrientes ali, porque a célula consegue captar uma certa quantidade. Depois de uma certa quantidade, ela não consegue. Depois eu posso até dar um exemplo disso. Para que esse nutriente, então, seja absorvido e entre na célula, vocês já devem ter visto falar sobre esses dois tipos aqui de absorção. Quem já ouviu falar? Larissa, Já ouvi falar assim, assim. quais que são esses dois tipos de transportes aí de absorção? Apoplástica e simplástica. Isso. E qual que é a principal diferença entre eles? Tainá? Não sei explicar, professor. Tá. Gabriela? Arthur? Tudo levando falta aí, né? Só entra aqui no link e não aparece nada. Oi? Tá, tem uma explicaçãozinha na imagem. Por favor, então. Diga pra gente. Via simplástico atravessar a membrana celular viva de um pelo radicular e apoplástica atravessar a membrana em uma célula viva endotérmica. Endodérmica. Endodérmica, desculpa. A principal diferença, percebam aqui, essa via apoplástica aqui, ela atravessa a membrana logo quando ela entra aqui pelo radicular aqui. Não, E aqui? Aqui ela já atravessou a membrana? Não. E aqui? aí sim. Estria. Aqui sim, né? Percebam, então, que em todo esse momento aqui vai ter seletividade? Não. Sim, seletividade. Não Não entendi. não tem seletividade aqui, né? A seletividade vai ocorrer, se for via apoplástica, vai ocorrer aqui. Vocês já ouviram falar lá, ó, sobre a estria de Caspary, não é? Aqui, ó, a estria de Caspary, né? A estria de Caspary que vai impedir, então, que esse nutriente continue aqui via apoplástica indefinidamente, né? A partir desse momento que o nutriente tem que entrar dentro da célula, atravessar a membrana, aí vai ter seletividade. Aqui a seletividade já ocorre aqui no pelo mesmo radicular, né? O nutriente já entra aqui mesmo a membrana já vai selecionar qual nutriente que vai entrar. Então, a partir desse momento aqui, já tem aqui as bombas, os canais, os carreadores, tudo para esse nutriente passar. A partir do momento, então, que esse nutriente entrou via simplasto ou via apoplástica, não importa qualquer um dos dois, né? Ele vai geralmente para onde? Para o xilema, para ser transportado para onde há a maior necessidade daquele nutriente. Certo, gente? Ficou alguma dúvida do que é via simplasto e via apoplástica? Não, professor.
Então, beleza. Todos os dois têm seletividade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso, sim. Quando é esse via apoplástica aqui, ó, ele vai ali pela parede celular, né, entre as paredes celulares, mas não atravessa a membrana. Essa que é a principal diferença. Se tivesse uma outra célula aqui mostrando, né, isso aqui é uma célula, se tivesse outra célula aqui mostrando, e aí esse nutriente passando entre as células, eu acho que ficaria uma figura mais completa. Vocês não acham? Olha, essa figura aqui, eu já comecei a falar no final da aula prática que nós tivemos, né? Aqui os macronutrientes necessários, aqui os micronutrientes necessários, a quantidade que eles são necessários para a planta, geralmente. Ó, percebam por que é macronutriente, ó, e micronutriente. Vocês já conseguem ver a diferença, né? Por que é a diferença entre macronutriente e micro? Sim, pelo tamanho, professor? Não. Por que é? Quantidade que a planta precisa? Isso, quantidade que a planta precisa. Então, olha aqui a quantidade que geralmente uma planta tem por grama, né? Peso seco. 250 milimolar por grama. Aqui já precisa de 1,01, 0,001. Então, se você for fazer uma adubação e aí você acha que está precisando de algum nutriente, etc. Qual o nutriente que você vai começar a pensar em colocar primeiro, macro ou micro? Macro, Isso, por quê? que é o que a planta mais vai precisar. Isso. E percebam aqui também, mais uma coisa, né? Olha, como que ele está? Na forma catiônica ou na forma aniônica, que nós vimos lá na última prática, o último vídeo que eu mostrei, que isso tem importância para a seletividade da membrana, não é verdade? Se fosse sem carga aqui, vamos supor que o potássio não tivesse carga, seria mais fácil de entrar pela membrana ou não? Mais fácil ou mais difícil de entrar pela membrana se não tiver carga? Eu acho que mais difícil, professor. Se não tiver carga, você acha que é mais difícil? Se não tiver carga. Quem discorda? Ninguém discorda? Então vai todo mundo levar zero? Não vai ter jeito, não. Eu acho que Isabela. por causa não por causa da polaridade, né? Por causa do quê? Ai, professor, alguém desenvolve aí, porque Tem a ver com a eletronegatividade, né? Isso, tem a ver com a eletronegatividade ali, né? Então, esses que têm carga são muito mais difíceis de entrar na membrana. Não passa pela membrana. Precisa do quê? Precisa dos transportadores, né? Os transportadores que vão fazer esse papel. Se não tivesse carga, entrava muito mais fácil. Foi aquela prática lá com o pH que nós vimos. Um ácido fraco, um ácido forte, né? O ácido fraco entrava ou não na célula? O ácido forte entrava ou não na célula? E aí? Hein, gente? o ácido fraco entrava, né? Isso, E o ácido forte não. exato. Porque o ácido forte se dissocia, forma carga, né? HCl, né? Formam carga e aí não consegue entrar. Muito bem. Então, esses aqui, ó, eles não vão entrar tão fácil pela atravessar a membrana. Vai precisar dos transportadores. E percebam uma outra coisa. Qual que é a concentração que tem no solo e na planta? Olha, a concentração que tem no solo. 0,1, 1 milimolar de potássio, por exemplo, né? Olha a concentração interna dentro da célula. Onde que é maior? Na célula ou no solo, que está mais concentrado?
os nutrientes? Todos os nutrientes aqui, ó. Onde que está mais concentrado? Dentro da célula ou no solo? Dentro da célula. Isso, dentro da célula está mais concentrado. E a gente sempre ouviu falar o quê? O negócio vai do mais concentrado, soluto, solvente lá, não sei o quê, vai do mais concentrado para o menos concentrado. Não tem isso? Sim. Pois é. E aqui, o que que vai impedir de acontecer isso? A membrana, ó. A membrana, então, para que ela faça isso, barre a saída dos nutrientes, né? Tem um gasto de energia. Não vai ser de graça. E para que ele saia do solo aqui, o nutriente saia do solo e entre para dentro da célula, vai precisar do quê? De um gasto de energia, né? Olha aqui, está até escrito que a energia é gasta para assimilar os nutrientes contra o gradiente de concentração. Né? Está contra o gradiente de concentração, está indo do solo, que está menos concentrado, e entrando dentro da célula, que está mais concentrado. Isso inverte muito o que a gente geralmente vê, o que geralmente a gente percebe, o que a gente pensa, não é? Então, vocês fiquem espertos com isso aí, ó. Solo, então, menos concentrado, dentro da célula mais concentrado, para que ele vá contra o seu gradiente aqui de concentração, precisa ter um gasto de energia. E para que ele vá contra, então, esse gradiente, né, de concentração, tem esses transportadores. Quais são esses transportadores aí que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo nessa figura aí? Stephanie? São os meios de transporte, né, professor? Isso, e o que mais? Vou falar que eu tô vendo as vias de transporte. O que mais? Bomba, carreador, canal. Isso, alguns tipos de transportadores aqui. E o mais importante, tem dois tipos que a gente geralmente separa, né? O transporte ativo e o transporte aqui por difusão facilitada. Qual que é a principal diferença entre eles? Esses aqui... Né? ATP. Isso, o quê? ATP. O que que tem o ATP? O ativo, ele gasta ATP e o passivo não gasta. Isso. Então tá aqui o ATP sendo gasto, né? O ATP é o quê? Fala aí pra gente, porque talvez tenha alguém que não saiba. Eu tenho uma visão assim, como se fosse energia mesmo. Exato. Pode continuar. E energia é o quê? Aí já é demais para mim, pro meu cérebro. É como se fosse uma moeda de energia, né? É isso mesmo, é uma moeda de energia que está ali dentro da célula para facilitar essa troca energética ali. É como se fosse um pagamento, de maneira simples. Então aqui tem um uso do ATP, e aí o que que acontece aqui? Esse ATP é transformado em ADP mais fósforo, né? ADP mais PI, e o que que essa bomba está jogando aqui para fora? O que está vindo aqui para fora? Que não está mostrando aqui nessa figura. Ele gastou esse ATP aqui para quê? Nada. Então nós vamos ver mais para frente. E aqui tem então outra coisa aqui, ó, o tipo sim-porte e o tipo antiporte. Qual que é a diferença entre eles? O sim-porte consegue transportar dois, né, ao mesmo tempo, e o antiporte é um de cada vez, né? Não. Não, é sentido, né, na verdade, né? Dois para um sentido e outros dois para o sentido oposto. Isso, mais ou menos isso.
um tipo SIM-PORT, então, ele vai transportar, vamos supor, por exemplo, esse elemento amarelo aqui, né? Quando ele transporta esse elemento amarelo, o elemento roxo entra também. Aqui ele já quer transportar, vamos supor aqui, né? Quer transportar esse elemento roxo para cá, mas para isso o elemento verde sai, ou vice-versa, né? Então, é como se fosse um pagamento aqui. E aqui os transportadores com difusão facilitada. Quais são esses dois aqui que vocês estão vendo? Aqui via canal, né? Tem o canal e tem os carreadores. Ou também, percebam, pode passar pela membrana, né? Pode passar diretamente pela membrana. Aqui vai passar diretamente pela membrana nutrientes, compostos que têm carga ou que não têm carga. Que não tem carga. Isso. Então, o principal da gente perceber aqui é o quê? Transporte ativo, transporte por difusão ou difusão facilitada, gasto de energia aqui no transporte ativo, né? A bomba, uma bomba aqui. A gente pode chamar também de transporte ativo primário, aqui transporte ativo secundário, né? Vocês vão ver por que que um é transporte ativo primário, o outro é secundário. No transporte ativo secundário, então vai ter o tipo SIM-PORT e o tipo anti-PORT. Isso aqui vocês têm que saber, essa figura vocês têm que saber na ponta da língua, figura de prova. Vem isso aqui na prova, só que sem nome nenhum. Tem nada, só vocês colocar o nome e etc. E explicar a cada um o que que é. Vamos ver então aqui essa bomba, por exemplo, né? Que é essa aqui, mostrando aqui, vamos ver ela em mais detalhe aqui. Esse é um tipo de transporte. Percebam aqui primeiro que essa bomba, ela tem o quê? Várias subunidades, né? Então ela é uma multiproteína, né? Uma proteína complexa. Vão precisar ali de várias proteínas se juntarem ali para formar essa proteína. E ela tem aqui o gasto de ATP, como nós vimos, e ela move, o mais importante, ela move os solutos, né, o composto que a célula quer, contra o gradiente eletroquímico. Nós vamos ver um pouco mais para frente o que é esse gradiente eletroquímico. Alguém já tem alguma ideia do que é esse gradiente eletroquímico? E a diferença de potencial elétrico de um meio para o outro? Isso, mas a diferença de potencial elétrico é gradiente elétrico. Mais o que? Tem a ver com a quantidade. Concentração. Isso, a concentração. Então ela move, então não adianta só, por exemplo, um composto estar a favor do gradiente elétrico, estar a favor do gradiente químico, né? Gradiente de concentração que a gente fala. Ele tem, quando a gente faz a conta, a gente tem que, uma conta mesmo, né? Uma continha matemática lá, a gente tem que ver o que é o gradiente eletroquímico, que é a soma do gradiente elétrico mais do gradiente de concentração. Então, as bombas, elas conseguem se mover, né, jogar o soluto para um lado, para o outro, contra o gradiente eletroquímico. Mas, para isso, olha, tem gasto de ATP. Não é de graça. Você está forçando. É como se você quisesse pegar a água que está lá a nível do mar, por exemplo, e colocasse ela a 100 metros de altura. Para você fazer isso, tem gasto de energia, né? Você vai precisar de uma bomba para jogar a água lá para cima. Tem gasto de energia. Então, além das bombas aqui, então, os canais. Como que funcionam os canais? Aqui, ó, é uma foto mostrando, né, a vista lateral. Aqui é a membrana, ó, a membrana. E aqui a proteína, ó, a proteína atravessando a membrana, né?
Aqui é uma foto já por cima, tá vendo? Ó, por onde passa, por exemplo, o soluto, né? O elemento que você quer transportar. Aqui já é a vista aérea. Percebam aqui como que é essa. Aí a gente simplifica, né? E coloca dessa forma aqui. São os canais. Então, o canal, ele pode estar fechado ou aberto. Isso é importante da gente saber. Passa um tipo de soluto por vez. Ó. Vocês viram aqui, ó. Um tipo de soluto por vez. Ele pode fechar ou abrir. Por que que é importante ele poder fechar ou abrir? O que vocês acham? Eu acho que é para não ter gasto desnecessário de energia. Mas o canal gasta energia? Não. Então. De maneira grosseira, né? Assim, de maneira didática, a gente fala que não tem gasto de energia, né? Não teve gasto de energia ali envolvido, mas de certa forma tem um gasto de energia. Por quê? Para fazer essa proteína aqui, precisou gastar energia, né? Qualquer proteína que a célula faz, eu, você, os vegetais ou qualquer ser vivo, tem um gasto de energia. Mas não tem um gasto de energia direto, né? Não tem um gasto de energia direto para fazer aquele movimento do soluto passar para lá ou para cá. E aqui, olha, a diferença, então, para as bombas que nós acabamos de ver aqui, ó. Solutos podem se mover somente a favor do gradiente eletroquímico. Então, se aqui tiver uma concentração elétrica e uma concentração eletroquímica, né, um gradiente eletroquímico que seja desfavorável, o nutriente não vai passar. O nutriente não vai conseguir passar pelo canal. Certo, gente? Aqui os carreadores. Olha os carreadores, como é que eles funcionam. Aqui, ó, uma foto, né, uma ilustração de carreador e aqui a estrutura da proteína, né? Como que é a estrutura da proteína, por exemplo, a proteína transportadora de sódio. Agora percebam o que ela tem de diferente, o carreador, do canal que nós acabamos de ver. O que tem de principal diferença aí? Esses poros, professor? Oi? Os poros? Isso. Não é uma grande diferença. É que ele move para o menor gradiente eletroquímico? Dois solutos, né? O canal também ele só move para o menor gradiente eletroquímico. Ó. Eita. A favor do gradiente eletroquímico. Aqui, ó. Dois solutos por vez, professor? Carreador. Isso. Na verdade, não são dois solutos, mas é o uso do íon H+, né? Ele usa o H+, para ajudar nesse movimento. Ele é um transporte acoplado. Então, se não tiver H+, ele não vai conseguir transportar o composto X ali, por exemplo. Então, ele precisa da utilização desse H+ aqui, por exemplo, para fazer esse transporte. É a mesma coisa aqui, ó, potativo e inativo, né? São proteínas da membrana, e etc. Mas essa é a principal diferença. O uso aqui, então, do íon H+. Olha aqui como que todos eles estão, de certa forma, né, interligados. Lá na membrana não vai ter só um tipo ou outro tipo. Geralmente tem vários tipos de transportadores ali. Aí aqui, ó, na raiz, olha aqui, vários tipos de transportadores. E aí os transportadores, eles ganham nomes diferentes, né?
A gente vai descobrindo diferentes transportadores e aí a gente vai dando nomes para eles. Por exemplo, aqui, ó, AKT1, transporta aqui, ó, potássio, transporta K+, aqui na raiz, né? Vai ter esse transportador lá na célula da raiz, aí vai ter outro tipo de transportador para sair aqui da raiz para ir para o xilema. Aí daqui do xilema, ele vai ter que ser descarregado, aí chegar lá na parte aérea, ir para a raiz, aí aqui no vacúolo. Então vão ter vários tipos de transportadores diferentes, às vezes para o mesmo nutriente, às vezes para nutrientes diferentes. Isso é importante. Cada transportador, geralmente, ele vai transportar um nutriente, um tipo de nutriente, né? Se aqui, ó, é o AKT1 ele vai transportar potássio e ele vai transportar, sei lá, cloro, enxofre. O que vocês acham? O que vocês acham? Não acha nada? Os transportadores, eles são exclusivos daquele nutriente, né? São específicos. Então, o AKT1, ele vai transportar potássio. Se chegar lá enxofre, não vai passar pelo aquele transportador. Seja uma bomba, seja canal, seja carreador, não vai passar. Então, eles são específicos. Então, vai ter aqui o transportador de potássio, vai ter o transportador de nitrogênio, vai ter o transportador de enxofre, vai ter o transportador de fósforo, e assim em diante. Ficou claro isso? Sim. Professor, Diga. só uma dúvida. Quando essa planta ela é intoxicada com algum químico ou algum fertilizante, esses receptores eles se modificam para absorver esse composto químico aí, esse elemento tóxico, ou esse elemento tóxico ele é absorvido por esses tipos já presentes de receptores na planta? Receptores não. Transportadores. Transportadores, perdão. Isso, O que acontece, pode acontecer realmente isso. Por exemplo, foi acho que eu comentei, não sei se na sua turma, mas teve uma turma que eu até comentei, fizeram uma pergunta parecida. Por exemplo, aqui, esse transportador de potássio, AKT1, ele transporta só potássio. Mas o que acontece? O sódio, Na+, né? O sódio, onde que eles estão lá na tabela química lá, aquela tabela química que a gente via no ensino médio? Estão na mesma coluna. E eles são muito parecidos, têm um tamanho parecido, estão na mesma coluna. Então, o sódio, por exemplo, ele consegue enganar, como se fosse, né, enganar esse transportador e entrar aqui junto com o potássio. Entra um pouco de potássio, entra um pouco de sódio, o sódio é tóxico, né? O sódio é tóxico para a planta. A planta vai acumulando sódio aqui, não é benéfico para a planta. Então, vão ter alguns transportadores que eles conseguem ser enganados por esses outros elementos tóxicos, por exemplo, alumínio, né? Alumínio 3+, que é tóxico, metal pesado, outro metal pesado, etc. Eles conseguem passar por esses transportadores, a maioria das vezes. Dependendo, aí depende de planta para planta, né? Tem planta que consegue, por exemplo, entra sódio aqui, entrou sódio, mas ele consegue perceber na hora que o sódio entrou e aí ele expulsa o sódio de novo. Ele pode fazer isso. Ou então entrou o sódio, o que a planta vai fazer? Vou acumular esse sódio lá no vacúolo. Lá no vacúolo não tem muito problema eu acumular esse sódio. Ele não vai fazer tanto estrago para a célula ali. Então as plantas têm mecanismos para fugir disso. Pode acontecer de entrar, né, algum metal pesado, mas aí a planta faz isso. Ela joga de novo o metal pesado para fora ou ela acumula no vacúolo. Geralmente são essas duas estratégias que usam mais. E aí tem aquelas plantas que eles utilizam, por exemplo, em Minas Gerais tem muito,
lugar de mineração, né? Lugar de mineração tem muito contaminação por metal pesado. Então você minera lá, depois de minerou, você coloca uma planta que ela consegue absorver muito esse metal pesado, acumula o metal pesado no vacúolo, né? Ele entra dentro da membrana, passa pela membrana citoplasmática, depois passa aqui pela membrana do vacúolo, acumula no vacúolo, e aí depois eles vão e tiram essas plantas e incineram essas plantas. É um jeito de tirar o metal pesado ali do solo, certo? Entendi, professor. Muito obrigada. Você sabe qual é essa planta, professor? Ah, não sei o nome delas, não. Tem várias, são várias que utilizam. Depois vocês dão uma pesquisada nisso aí. Beleza? Beleza. Vamos fazer um intervalo aqui de 5 minutos? Pode ser? Ó, 10h50, 10h55 a gente volta. Beleza.
Voltando então aqui. Tô vendo aqui que tiveram alguns que eu nem sei se estão aqui, hein? Felipe, Rafael, Mariana, Karen. Vamos continuar aqui então. Então agora é a hora de vocês participarem aí, hein? Escutei a voz de vocês não, hein? Aqui, ó, continuando então. É o que a gente estava acabando de falar aqui, né? O potássio e o sódio, por exemplo, né? A planta tenta, por exemplo, excluir, né, o sódio que entra ali, de penetra, de intruso, naquele mesmo transportador de potássio. Só que para fazer isso, para excluir, por exemplo, o sódio, né, tem o quê? Gasto de energia. Esse gasto de energia tem a ver o quê? Com a TPase, né? A TPase, a bomba lá de hidrogênio lá, né? Ela bombeia aqui os prótons, né? O H+, tornando o pH diferente. Quando está com o pH diferente, então, tem o quê? Diferença do gradiente, o quê? Qual que é o gradiente? Eletroquímico? Isso, elétrico. Tem a diferença aqui do gradiente elétrico, né? E aí isso é como se fosse uma bateria que forma, né? Se você tem um polo muito positivo, um polo muito negativo, você forma como se fosse uma bateria. É justamente essa imagem aqui, né? Mitchell até, inclusive, ganhou o prêmio Nobel da Química por causa disso. Então, a energia que é usada para formar um gradiente. Então, tem lá, essa energia usada para formar o gradiente vem da onde? Alguém já falou no começo da aula? O ATP? Isso, vem lá do ATP. Então, o ATP é utilizado para formar essa energia. Joga o hidrogênio para fora ali, né, o H+ para fora, mas com gasto da ATP. E aí, na hora que essa energia dissipada, né, ela consegue realizar um trabalho. Então, na hora que o H+ for entrar, por exemplo, você jogou H+ aqui, né, a bomba, a TPase, ficou jogando H+ para fora, H+ para fora, com isso formou o gradiente elétrico aqui, e aí na hora que esse H+ entrar, ele tem uma certa energia. E aí essa energia é realizada para quê? Para fazer o transporte, por exemplo. E aí nós conseguimos medir, inclusive, esse potencial elétrico, né, com mini eletrodos, a inserção desses eletrodos, e aí você consegue ver aqui, ó, a diferença de potencial elétrico. Para quem trabalha aí com alguma coisa ou já viu, né, um voltímetro e etc., funciona de maneira similar. Então, um acúmulo lá de H+, de um lado, o acúmulo, por exemplo, de malato, que é negativo, de um lado, vai gerar o quê? Um potencial elétrico, uma diferença de potencial elétrico. E isso a gente pode pensar isso como uma energia. Então, o transporte, o principal, né? Se a gente fosse fazer um resumo, transporte de nutriente requer energia e é seletivo. Vocês conseguiram entender esses dois pontos? Que ele requer energia e é seletivo? Sim, professor. Ótimo. Então, ó, tem aqui, então, as células bombeando, né, prótons. Então, aqui, ó, ela bombeia prótons para fora. Aí aqui vai ficar mais positivo, né? Aqui vai ficar negativo, dentro da célula negativo, fora da célula aqui positivo. Isso aqui forma um gradiente elétrico.
quando forma esse gradiente elétrico aqui, ele pode utilizar essas cargas elétricas aqui como energia, então, para que um nutriente entre, para que um outro nutriente saia, e etc. E outra coisa que vocês conseguem ver aqui, o que que é? Que mostra aqui. A membrana das organelas? E membrana das organelas também tem os seus transportadores. Isso aqui ele deu um zoom aqui nas raízes, né? Que é onde vai ter a absorção dos nutrientes. Mas aí eu pergunto para vocês, esses transportadores aqui vão ter em outras partes da planta também? Ou só lá na raiz? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim, o quê? Que vai ter em outras partes da planta. Isso. Por quê? Porque é necessário para ela ter os nutrientes, né, no resto dela. Isso. Então, nas outras partes das plantas também tem lá as bombas lá também, vão ter também os transportadores, etc. Não é só na raiz. A gente está dando um exemplo aqui da raiz, mas isso tem na planta toda. Aqui, então, é a H mais ATPase, né? Tem lá na membrana, a bomba lá. É o que nós falamos. Ela é como se fosse, ela consegue transformar a energia, né? A energia está em ATP, ela joga esse H+ para fora, o ATP é gasto, vira ADP, mas essa energia agora está estocada como se fosse em gradiente elétrico, né? Então essa é a diferença. E esse gradiente elétrico aqui pode ser utilizado, ó, por exemplo, para o tipo de transporte antiporte, tipo de transporte simporte. Por isso que a gente fala que aqui tem um gasto de energia secundário, um gasto de energia aqui acoplado. Não foi isso que nós falamos lá no começo? Segura lá, ó. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Transporte ativo secundário. Tá vendo? Então, ó, o H+ aqui, vamos supor que o H+ é lançado lá para fora, aí o tipo se importe. Aí entra aqui H+ junto com outro transportador, vamos supor enxofre, não sei. Aí entra então um enxofre, né? Mas para isso, ó, tem um gasto de H+. Aí o H+ entrou aqui para dentro, ele vai ter que ser bombeado lá para fora de novo. Para ele ser bombeado, usa ATP. Ou então aqui, ó, tem H+, tem o gradiente eletroquímico, o H+ vai entrar e nesse dela entrar, ela joga o sódio para fora, por exemplo. Transporta o sódio para fora. Ou, sei lá, se é uma célula lá da folha, aí está transportando glicose, sei lá, aí joga a glicose para fora, para ir para outra parte da planta. Entenderam isso, gente? Aqui o simporte, então, o que é esse gasto aqui de energia? Ó? O que é essa bolinha roxa nesse caso aqui? O que é essa bolinha roxa aqui? H+, né? Isso. Então, beleza. Seguindo, então, aqui. Aqui, ó, o que eu queria falar. Percebam que a H+ ATPase, né, a bomba de prótons, ela é muito importante. Percebam, não vou voltar naquela figura. Percebam que ela é muito importante para gerar o gradiente elétrico, né? E por isso ela tem vários genes que codificam essa proteína, né? É uma proteína, a H+ ATPase é uma proteína, né? Então, ela tem vários genes que codificam essa proteína. Por que vocês acham isso? Aqui está mostrando isso, ó. Esse gene codifica a proteína, um outro gene, não sei o quê. É porque uma falha ali seria catastrófica para o organismo. Uma falha ali aonde? Na produção dessa Dessa? proteína. Isso.
Então é justamente isso. Todo mundo entendeu quem que estava falando? Leonardo. O Leonardo. Todo mundo entendeu o que o Leonardo falou? A justificativa do Leonardo? Eu não entendi, professor. Explica aí, Leonardo, então, de novo, de uma maneira mais clara. Isso é porque se essa proteína fosse mal formada, seria catastrófica, porque você não conseguiria fazer esse tipo de troca aí, né? Antes da proteína ser formada, o que ela precisa para ela ser formada? O gene. Ah, sim. Isso. Então explica a partir daí. E se o gene tiver um defeito no gene, o que vai acontecer? Teve uma mutação no gene por algum motivo. E aí? Nesse caso aí, como tem outras que fazem conseguem criar também ela, então acredito que seria substituída, né? Exato. Então, quem que tinha falado? Perguntado? Falou que não entendeu? Ficou mais claro ou não? Se não ficou claro, eu posso explicar mais uma vez. Dar um outro exemplo. Você poderia dar outro exemplo, professor? Sim. Imagine que na planta ou em qualquer organismo, ela tem os genes. Vamos supor um gene lá na planta que faça raiz, para simplificar, né? Claro que são vários genes para fazer uma raiz, mas vamos supor um gene que faça raiz. E aí, por algum motivo, na hora lá da meiose, da mitose, não sei o que, deu um problema lá e aquele gene que faz aquela proteína não conseguiu expressar. Deu um problema, mutou, trocou uma base lá que seja, pronto. Aquele gene está mutado. Aquele gene estando mutado, ela não vai conseguir produzir a raiz, por exemplo. Ela não produzindo a raiz, o que acontece com aquela planta? Não cresce? Isso, morre, né? Não vai absorver nada, ela morre. Não cresce, já era. Não vai deixar descendentes. Então, o que acontece? Se não tiver um gene que ele é muito importante, né? Aconteceu algum problema naquele gene e aquele gene for muito importante, o organismo não sobrevive. É o caso desse gene aqui, H+ATPase. Então, se não tiver aquele gene, por algum motivo, aquele gene foi mutado, aconteceu algum problema lá na hora da célula se dividir e etc., pronto, a planta morreu. Para evitar isso, o que a planta faz? Ela tem vários genes que codificam a mesma proteína. Ela vai ter o gene 1, gene 2, gene 3. Deu problema no gene 1? Quem está falando mesmo? Esqueci. Seu nome? Da dúvida? Larissa. Larissa. Agora imagine lá, a planta tem 5 genes que fazem essa proteína H+ATPase. Gene 1, gene 2, gene 3, gene 4, gene 5. Deu um problema no gene 3. E agora? O que vai acontecer com a planta? O 4 e o 5. E o 4 e o 5. Os outros, né? Isso, os outros o quê? Os outros. Ai, meu Deus do céu. Vão suprir a deficiência? Exato. Os outros vão continuar produzindo a proteína e vida que segue. A planta vai sobreviver normal ali, ou praticamente normal. Agora imagine se essa planta tem um gene, só o gene 1, em vez de ter os 5. Mutou aquele gene. O que aconteceu? Não cresce a planta. Isso, não vai ter a H+ATPase, não vai ter gradiente eletroquímico, não vai conseguir fazer transporte, os nutrientes não vão entrar, pronto, já era. Entendeu o porquê de ter vários genes? Sim, agora eu entendi, professor. Obrigada. Isso. Muitas coisas nas plantas, ou na gente, ou qualquer organismo vivo, o que é muito importante não vai ter só um gene. Geralmente vão ter vários genes para codificar a mesma coisa. Sei lá, vamos pensar, a língua é muito importante para a gente poder comer. Então vão ter vários genes lá codificando a língua. Se fosse só um gene, pronto, ia ter um tanto de gente nascendo sem língua, ia ser um problema. Funciona dessa maneira. Professor, isso também é uma questão evolutiva, né? Sim.
Geralmente, os organismos vão sobrevivendo mais aqueles que têm mais genes daquilo que é mais importante. O gene que é desnecessário, geralmente ele vai saindo, né? Vai sumindo ao longo da evolução. Continuamos? Todo mundo entendeu isso? Então, vamos lá. As H+, ATPase da membrana, é o que a gente está falando, são essenciais para a absorção, transporte dos nutrientes essenciais. Então, elas vão estar lá na raiz, vão estar lá na folha, para sair, então, lá do floema, para entrar no xilema, sair do xilema, e lá nos órgãos de reservas, nas frutas, sementes e etc. Em todos esses lugares lá, vão ter as H+ ATPases. Seguindo, então, as bombas de prótons bombeiam os prótons para o vacúolo e endocompartimentos. Isso nós já conversamos sobre, né? Então, elas não vão estar só na membrana plasmática ali também. Elas podem estar lá no vacúolo ou outras organelas, né? Quando lá no vacúolo, por exemplo, essa proteína está lá no vacúolo, né? A H+ ATPase está lá no vacúolo, geralmente a gente chama VH+, de vacúolo, né? Então ela vem aqui, VH+ ATPase. Mas a mesma coisa, ó, tem gasto de ATP e etc. E bombeia prótons e etc. Olha aqui como que é um crescimento, por exemplo, de uma cenoura que expressa pouco VH+ ATPase. Então, é uma proteína que não tem, é uma planta que não tem, por exemplo, essa proteína aqui, ó. Ela não tem a VH+ ATPase. Uma planta, olha aqui, ó. O que que acontece com essa planta? Conseguem ver a diferença aqui? Que ela tem a VH+ ATPase, mas ela expressa muito pouco, tem muita pouca quantidade dessa VH+ ATPase. Olha como que fica essa planta aqui de cenoura, por exemplo. Essa aqui é a controle, né? A planta normal, essa que expressa pouco. Olha a diferença entre elas, né? Diminui a taxa de crescimento, altera a capacidade de armazenamento. Conseguiram ver isso? Sim, professor. Olha aqui, quando ela tá plantinha, né? Plântula, bem pequena também, ó. Essa aqui é a planta normal. Olha aqui, essa planta com a VH+ ATPase não funcionando direito. Olha como é que fica a planta. Então, percebam que não é só a H+ ATPase. A VH+ ATPase ou outras ATPases também são importantes, né? A ATPase é a bomba lá de prótons. Certo, gente? Ela altera o crescimento, altera a tolerância ao sal, absorção, armazenamento dos íons. Tudo isso é alterado se essa proteína não tiver de uma forma ativa, funcional. Então, a H+ ATPase da membrana plasmática, que é MP de membrana plasmática, tem diversos papéis. Vocês viram lá, pode estar envolvida lá na raiz, mas ela pode estar envolvida aqui, ó, no estômago, né, nas células guarda do estômago, pode estar envolvida aqui no carregamento do floema, pode estar envolvida nas sementes, no desenvolvimento das sementes e etc. Então ela é muito importante, por isso ela tem lá vários genes, por exemplo, que codificam essa proteína. Então, o que é bom de vocês ficarem nessa aula, né, o mais importante, né, o gradiente eletroquímico da membrana, né, lá, que gera lá o pH, gera a carga, né, ela guarda energia e pode ser utilizada para transporte. As células são energizadas pelas bombas de prótons que ficam na membrana plasmática ou endomembranas. Certo?
que mais que vocês querem acrescentar nisso? Nada? Eu vou mostrar, então, esse vídeo aqui, para a gente encerrar. Esse vídeo é bem interessante, ele é rapidinho, para vocês poderem comentar sobre. Estão vendo aí? Sim, professor, tá sem som. Eu acho que... Plasma membrane. Ah, foi. It is transparent under the light microscope and is very thin. Because amphipathic molecules possess both hydrophobic and hydrophilic regions, they essentially covalently attach the hydrophobic-hydrophilic interface. Hydrophilic molecules always prefer to be in a more energetically favorable configuration. To solve this problem, the edges of the sheet can join with each other to form a continuous sphere. These spheres are called liposomes and nanometers. To 1 millimeter in diameter. The entire lipid bilayer would be dragged up along with the protein. This should give you some idea of the strength of these hydrophilic interactions. Aqui ele mostrou a força que é, né? Uma proteína, por exemplo, se uma proteína está ali na membrana bicamada ali, qual que é a força que exerce ali? Vocês viram que a proteína não sai tão fácil ali da membrana. Seguindo. Lipid rafts therefore appear to be thicker than the rest of the plasma membrane. Having many proteins clustered together may be important for signal amplification is the presence of carbohydrate molecules on the extracellular or intraorganellar side and lipid-linked proteins that are held in place via covalent attachments. Detergent molecules insert into the lipid bilayer, and because of their cone shape discussed in a previous section. Olha aqui, por exemplo. O que é que a gente utiliza aqui para... O que aconteceu aqui que a membrana quebrou toda aqui? Aplicaram detergente. Isso, detergente ali, o solvente que nós utilizamos lá na última aula. Create bends in the otherwise flat plasma membrane. Also remember that the plasma membrane is fluid, so you could conceivably move the transmembrane proteins side to side within the plane of the lipid bilayer. Professor Terence. Vocês perceberam também? Deixa eu voltar aqui. Poxa, e agora? Tau is the equivalent of a rock star in mathematics. Regarded as the greatest mathematician alive. Vocês perceberam ali também que as proteínas nas membranas, elas são fluidas, né? A membrana é fluida, e vocês perceberam que ela fica movimentando. Então a proteína, ela chegou ali na membrana, entrou aqui na membrana, ela não fica ali parada o resto da vida. Ela fica movimentando o tempo todo.
Então, todas as proteínas, geralmente, elas ficam ali movimentando ali na proteína. A proteína é fluida na membrana, né? A proteína uma hora está aqui, outra hora está aqui na membrana. Ela tem essa capacidade de ir a um lugar ao outro. E também elas podem, geralmente elas ficam mais juntas se é uma proteína que é proteína X, geralmente vai estar junto com a proteína X, perto, né? Associadas uma com a outra. O que mais que vocês viram ali no vídeo que vocês acharam interessante? O formato esférico, achei interessante. Isso, a membrana, né? Ela sempre vai estar ali no seu formato esférico ali, que tem a menor energia ali, né? O que mais? Tem uma outra coisa ali que não mostrou ali no vídeo, que também é interessante. O que mais que vocês acham que é? Vocês já ouviram falar? Eu acho que no material que eu coloquei aí na apostila tem flip-flop. Alguém que deu uma lida no material? Nada? Deixa eu ver aqui na apostila aqui. Tem algo disso. Não mostrou no vídeo, e eu acho que vocês acham que aquela camada ali lipídica ali, aquele lipídio, ele tá ali parado ali também? Ele é fluido, né? Ele não tá ali parado e muitas vezes ocorre o seguinte, é o movimento flip-flop que chama, né? Aquele lipídio tá aqui na parte de baixo, tá aqui a parte de cima da membrana, aqui a parte de baixo. Então, aquele lipídio está aqui na parte de baixo, muitas vezes o que acontece? Ele passa para a parte de cima, o que estava na parte de cima passa para a parte de baixo. Então, além desse movimento, que é o movimento flip-flop, ele pode ir para cá, pode ir para lá, e aquele outro lipídio que estava aqui movimenta-se, né? Continua o tempo todo se movimentando, e eles podem, inclusive, ir de uma camada externa para uma camada interna, ou da camada interna para a camada externa. Pode acontecer isso. A todo momento, então ela não está ali estática, ali parada o tempo todo, aquela proteína, você olhou aqui às 10h23 você olhou ali, ela está ali, aí uma hora depois você olhou, ela já está em outro local. Certo, gente? Alguma dúvida ficou? Algum comentário? Nada? Então, nos encontramos semana que vem. Semana que vem. Eu não vou dar a prática essa semana. Quem vai dar a prática é a professora Silvia ou o professor Léo para vocês. Eu vou dar a teórica essa semana. Até semana que vem, nos encontramos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, tá? Vou usar o mesmo link o mesmo link dessa sala de hoje, a gente usa semana que vem também, às 10 horas. Tchau, tchau, gente. Valeu, bom dia. Professor, como é que ficou a questão das avaliações da matéria? Já tá lá no SIGA, não tá não? Tá não. Deixa eu ver aqui. A parte teórica tá, mas a prática não. Então depois a gente vê a prática aí. A prática deve ser um questionário. A teórica, 2 provas. Deixa eu ver aqui. A teórica, 2 provas e a prática, um questionário. Ok. Não precisa se preocupar, não. Todo mundo passa nessa disciplina. Não é não? Não é isso? Não, tenho certeza, professor. Tenho certeza disso. Não é isso que vocês sempre ouviram por aí?
Não sei. É, Não, é só por questão de organização mesmo, professor, né? beleza. Primeira prova vai ser, se eu não me engano, março, final de março, terceira semana de março, primeira prova, e a segunda prova, última semana de abril, e um questionário para a parte prática. Tá certo. Então, é um questionário geral, então, perdão, da matéria toda. Não, de algumas aulas só. Mas pode acontecer, né, de vir uma ou outra questão de aulas passadas, mas o foco, a prova geralmente é a primeira prova, aí é o conteúdo que nós vimos até aquele dia. Segunda prova é o conteúdo que nós vimos até aquele dia. E assim por diante. Beleza? Beleza, professor. Muito obrigada novamente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Alguém tem mais alguma pergunta?